A gente tem participação com a autora. Ela não é imediata, gente. Imediata é direta. Seria a pessoa que executou. E quem executou foi o Pedro. Mediata é a autora intelectual, né? Então, por isso que o nome está errado. 14. João aproximou-se de 3 senhoras que caminhavam tranquilamente por uma praça no município Alfa. Determinou que cada uma delas entregasse o telefone celular e o relógio mediante grave ameaça, consubstanciada com o emprego de arma de fogo. Em seguida, o agente logrou se abater na posse de diversos pertences de propriedade das vítimas. Durante a investigação, verificou-se que João praticou os 3 delitos mediante uma única ação, mas sem que existisse desígnios autônomos. Gente, uma ação, né, o que é? Concurso formal e material? Uma ação formal. Uma ação, vários crimes, formal. Várias ações, que é o normal, né? Várias ações, vários crimes, material, tá bom? Então preste atenção, ó, não esquece isso aqui não, ó. Vamos lá. Uma ação e eu tenho, ó, vários crimes, né? 2 ou mais crimes. Como ele, ó. Ele rendeu 3 pessoas. Uma ação, 3 roubos, tá bom? Formal. Várias ações, ó. 2 ou mais ações, né? 2 ou mais crimes, material. Tá bom? Aí vamos lá, existem 2 tipos de concurso formal. O concurso formal, gente, ele pode ser próprio ou impróprio. Então vamos lá. Concurso formal próprio ou perfeito. E o concurso formal impróprio ou imperfeito. Ah, tô sentindo que essa questão foi mal feita. Ele fala aqui que é uma ação, mas sem que exista desígnios autônomos, tá bom? Ele bota assim. Beleza? Então, formal, certo, próprio, impróprio. O concurso formal próprio, certo, gente? É aquele em que eu não tenho desígnios autônomos. Eu não tenho intenções dolosas separadas. Isso quer dizer que eu vou ter um crime culposo aqui, tá bom? Por exemplo, um acidente de trânsito provoca 3 mortes de forma culposa, 3 homicídios culposos. Um exemplo, tá bom? Esse é o concurso formal próprio ou perfeito, onde há crimes culposos envolvidos. No concurso formal impróprio, gente, tudo é doloso. Como, por exemplo, gente, num Twitter, né, eu consegui caluniar, difamar e injuriar uma pessoa. Uma ação, 3 crimes dolosos, tá bom? Teoricamente aqui, gente, eu tenho uma ação e tenho 3 roubos, né, dolosos, porque não existe roubo culposo, né? Mas ele fala que foi sem desígnios autônomos. Vamos ver, né, culposos aqui, né? Vamos ver aqui o que aconteceu. Que produz 2 ou mais crimes, vários crimes. São várias ações, diferente de uma, são várias ações e vários crimes, né? Deixa eu dar um exemplo para ti, ó, bem clássico de homicídio, ó. Boto 3 pessoas na minha frente, dou 3 tiros, 3 ações, 3 homicídios dolosos. Amarro os 3 e taco fogo. Uma ação, 3 homicídios dolosos. Entendeu? O do fogo é formal. Não, tanto faz, quantidade de crimes. O que vai diferenciar não é a ação, o que vai diferenciar não é os crimes, o que vai diferenciar é as ações. Então, se tiver mais, agora que eu entendi a tua pergunta, se tiver mais de uma ação, sempre é material. Não importa quantas ações. O que vai identificar os 2 é uma só ação. Uma ação é formal. Qualquer outra coisa é material. Viu? Isso, exatamente. Só um tiro é ótimo. Dei um tiro, matei João. Mas é formal. Pronto. Tenta decorar, gente. Formal tem menos letras, né? Material tem mais, né? Alguma coisa assim nesse sentido, né? Não tem nada a ver com lei, não. É com quantidade de ação, né? Vamos lá? Vamos nós aqui? Onde estou?
Aí, 14. Vamos lá. A gente já sabe que é concurso formal, né, gente? Então, não é a letra A, não é a continuidade delitiva. Continuidade delitiva, gente, que é o crime continuado, que eu até já expliquei para vocês. O crime continuado é isso aqui, mas os crimes são iguais. Eu tenho o mesmo modo de execução e eu tenho um intervalo de 30 dias. Então, por exemplo, gente, um cara, certo, violenta 3 mulheres num espaço de tempo de um mês. Bom, 3 mulheres diferentes, né? Porque tem que ser a mesma vítima para ser continuidade delitiva. 3 mulheres diferentes, praticou 3 estupros, tá bom? Ele estupra a mesma pessoa no intervalo de 30 dias. É como se um fosse continuidade do outro, tá bom? Então, o crime continuado é o material, só que é o mesmo crime no intervalo de 30 dias, tá bom, gente? No mesmo modo de execução. No concurso material, vou até dar um exemplo para vocês, que é o goleiro Bruno. O goleiro Bruno sequestrou a Elisa Samúdio, depois matou a Elisa Samúdio, depois fez a ocultação de cadáver, né? Então, foram 3 ações, 3 crimes. Que é isso? Concurso material. Várias ações, vários crimes. Gente, se numa tacada só ele pratica vários crimes, isso é formal, ó. Uma tacada só. Tipo aqui, ó. Rendi um carro. No carro tinha 3 pessoas, cometi 3 roubos, mas numa tacada só. Uma tacada só. Então, vamos lá. Já sei que não é A nem B. Não é C, só sobrou a D. Concurso formal, pois o agente, mediante uma só ação, praticou 3 crimes, sendo aplicada a mais grave das penas cabíveis, se iguais somente um delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/5. Perfeito, tá bom? Aí tá a diferença, gente. No concurso formal, eu pego a pena mais grave. No concurso material, eu somo as penas. Então, no caso do goleiro Bruno, eu pego a pena do sequestro, com a pena do homicídio, com a pena da ocultação cadáver, somo tudo. Ó. Concurso material, eu vou somar tudo. No concurso formal, não. Eu pego a pena mais grave e aplico uma fração, né? Aqui é a fraçãozinha. Letra D, né, gente? Última de penal. O próprio sempre vai ter algum crime culposo. Pode ser doloso e culposo. Todo mundo sendo crimes culposos. No imperfeito, todo mundo é doloso. Sempre vai ter um culposo. Sempre vai misturar. 15. Tício, durante caminhada matutina por um parque municipal, aproximou-se de um turista sem que este percebesse e subtraiu seu telefone celular. Após alguns minutos, Tício, agindo de forma idêntica, subtraiu o aparelho celular de telefonia móvel de outra pessoa. Na sequência, o agente subtraiu a carteira de Joana. Gente, tá vendo que é tudo uma sequência, né? Aqui é uma ação ou várias ações? Várias ações, né? Registre que todos os delitos foram praticados nas mesmas, olha só, condições de tempo, lugar e maneira de execução. Então, isso é crime continuado, tá bom? Crime continuado, beleza? Então, a resposta aqui vai ser a continuidade delitiva, né? Mas vamos lá. Considerando as disposições do Código Penal e o entendimento dominante de tribunais superiores, Tício responderá pela prática de 3 crimes de furto em. Já sei que é letra A ou letra B, né, gente? Vamos ver qual é a resposta. Aplicando a pena de um só dos crimes, se idênticas a mais graves, se diversas aumentadas de 1/5. Ou continuidade delitiva, aplicando-se a pena de um só dos crimes, se idêntica a mais grave, se diversas aumentadas de 1/4. Gente, aqui é a letra A, certo? É só uma questão mesmo de fração. A FGV não cobra fração para vocês, tá bom? O que eu queria que vocês soubessem aqui que é continuidade delitiva, tá bom? Não cobra fração, para a glória do Senhor Jesus, né? Vamos lá. Processo penal, gente. Respirou, né? 10 respirações profundas, já foi, vamos. Vamos lá, continuando, gente. Processo penal. Falei. Da aeronave, né? Você quer que eu lembre você? Quiser, eu lembro. Primeira questão de processo penal, gente. Quer tirar? Ah, sim. O mundo já mudou. Vai. Eu não sei, que não informaram ainda. Mas eu não sei. Para mim, ou vai ser sexta ou vai ser sábado.
Vai ter sábado, não? JP, vai ter aulão sábado. Vai sair o cronograma, né? Pronto, vai sair o cronograma. Gente, ó, não é falando nada, não. Mas na véspera, eu sempre acerto umas coisas, gente. Então, ó, não esqueçam também, não. Não, eu ainda vou. Tô dizendo que o aulão, né? Aulão de véspera, né? Não, aconselho vir. Vir. Né? Pelo menos de penal e processo penal. A gente sempre... Gente, o Alexandre parece que sabe da prova, né? Não sei se vocês sabem, porque eles têm assim, ele... Então, conexão... O meu Wi-Fi, ele funciona assim ainda no 4G, o dele é no 5G, né? Mas sempre acerta. Gente, é impressionante, assim, sabe aquela coisa divina, né? Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá, gente, começar processo penal. A primeira questão aí, certo? Deixa eu só ver se lá embaixo tem um gabarito para vocês. Tem, né? Pronto. Vamos lá. Ai, meu Deus. JP, para de botar as coisas aí, macho. Só pode diminuir, né, JP, aqui? Vamos lá. Direito processual penal, gente. O pessoal está vivo no penal, vou continuar. João foi acusado pelo Ministério Público da prática do crime contra o patrimônio, sendo-lhe aplicada a pena restritiva de direito, além da imposição do dever de reparar o dano que causara. Pouco após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, João faleceu sem deixar patrimônio para os seus 2 filhos. À luz da sistemática do princípio do sistemático constitucional, é correto afirmar que os 2 filhos de João... Olha só, gente. João, certo, gente, foi condenado e na condenação ele tinha que pagar um dinheirinho, tá bom? Não sei se vocês lembram, mas o dinheirinho que ele tem que pagar, quando ele morre, os filhos só pagam na medida da herança, né? No limite da herança. Por quê? Porque a pena, gente, é pessoal. Não foram os filhos... Exatamente, os filhos, certo, gente? Não praticaram crime, beleza? Então não tem que, né, aí cumprir isso. Então vamos lá. Os 2 filhos de João devem cumprir a pena restritiva de direito, além de ressarcir o dano. Devem apenas ressarcir o dano sem cumprir a pena restritiva de direito. Devem cumprir apenas a pena restritiva de direito sem ressarcir o dano. Não devem nem cumprir a pena restritiva de direito, nem ressarcir o dano. Vocês acham? Letra D, né? Não deixou patrimônio, né, gente? Exatamente. Que a gente tem que falar se herdou ou não, viu? Letra D de dado, Tá bom? Certo? Letra D. Não, menino. Fim da instrução processual penal, após a observância de todas as garantias constitucionais e legais, o juiz condenou Caio pela prática do crime de furto qualificado, contrariando as manifestações do Ministério Público e da Defesa Técnica, que postularam a absolvição do réu. Na sentença, o magistrado fundamentou a sua decisão à luz da prova produzida em contraditório judicial e citou como argumento de reforço elementos informativos colhidos no inquérito policial. Nesse cenário, considerando as posições do Código Penal, verifica-se que o juiz agiu corretamente, porquanto a sentença condenatória seja fundamentada na prova produzida do contraditório judicial, sendo certo que os elementos informativos colhidos no inquérito policial servem apenas como argumento de reforço. Antes de a gente continuar, deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Professora, o juiz ele pode condenar se o Ministério Público pediu a absolvição? Pode, tá bom? Porque o Ministério Público fez a acusação lá no começo. Se ele fez a acusação lá no começo, mesmo que durante, certo, gente, ali o processo, ele mude de ideia, os jurados podem condenar ou o juiz pode condenar. Então, a primeira coisa que a gente tem aí, né, é isso, porque no comecinho fala que o Ministério Público pediu a absolvição. Segunda coisa que a gente tem nessa questão, professora, ele pode utilizar os elementos de informação que estão lá no inquérito? Depende. Ele não pode condenar só com aquilo, mas se ele ajudar com uma prova que foi produzida no processo, pode complementar, tá bom? Tanto, gente, que a letra A é a correta. Olha só, ele agiu corretamente, ele pode condenar, tá bom? Porque a sentença está fundamentada em prova produzida em contraditório judicial. O que é uma prova produzida no contraditório judicial? Uma prova produzida no processo, durante o processo.
Sendo certo que os elementos informativos escolhidos no inquérito servem apenas como argumento de reforço, ó. Eles só complementam, tá bom? Eles só complementam. Essa tá certa, tá bom? Gente, o que o juiz não pode fazer, gente, é prender sem o MP pedir, tá bom? É isso que ele não pode fazer, tá? Vamos lá. Terceira questão. O Ministério Público ofereceu denúncia e requereu a decretação da prisão preventiva de Tício, o argumento de que ele teria, na data pretéria, praticado um crime de roubo majorado. O juiz, na sequência, recebeu a peça acusatória e decretou a segregação cautelar do réu, que foi encontrado e preso. Fim da instrução processual, o juiz condenou o acusado nos termos da denúncia, ocasião em que manteve sua prisão preventiva. Após a interposição do recurso cabível, estando os autos instruídos com as razões e contra as razões, o processo foi encaminhado ao Tribunal de Justiça. Considerando as disposições do Código de Processo Penal, é correto afirmar que, letra A, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, não é 60 dias, tá bom? Mediante decisão fundamentada de ofício. Gente, quem mandou prender, certo, gente? Então, assim, o processo acabou, foi enviado para o Tribunal de Justiça, tá bom? No Tribunal de Justiça que vai continuar lá com o processo dele. Quem mandou prender, que é o juiz de primeiro grau, tem que revisar o motivo da preventiva a cada 90 dias. Mas lembrando, apesar dele precisar revisar a cada 90 dias, o fato dele não revisar, não, certo, gente, transforma aquela prisão automaticamente em relaxamento, tá bom? Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Artigo 316 do Código de Processo Penal. Ele fala que o juiz que prolatou a decisão da prisão tem que revisar a cada 90 dias, sob pena da prisão ser ilegal e ser relaxado. Só que o STF botou um temperozinho nesse parágrafo. Por quê? Porque a gente teve aquele caso do André do Rap, aquele cara que era de uma facção criminosa muito importante, que entrou com um HC, o juiz soltou o ministro do STF, e depois eles falaram o seguinte, não é só porque passou o prazo, 90 dias, que a prisão é ilegal. Eu tenho que perguntar lá para o juiz por que ele não renovou o motivo, tá bom? Então, o que vocês têm que aprender? 90 dias, a prisão automaticamente é ilegal? Não, não é automaticamente legal. Ele precisa revisar a cada 90 dias? Precisa. Mas se ele não revisar, professora, o cara vai ser solto? Não, tá bom? Se por acaso isso acontecer, eu vou lá no juiz de primeiro grau e pergunto, juiz de primeiro grau, fulaninha aqui, ó, tu esqueceu de falar, ó, passou os 90 dias. Eu pergunto antes. Então, preste atenção. Tem que revisar a cada 90 dias? Tem. Se não revisar, professor, o cara é solto? Não, tá bom? Então, aqui, o que está errado aqui, na verdade, é o prazo, né? Que é 60 e 90, tá bom? Letra B. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar sua necessidade a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício. É essa, gente. Letra B de bola, certo, gente? É a revisão. Artigo 316 do Código de Processo Penal é até o parágrafo único, viu, gente? Letra B de bola. Mas lembrando, não vira ilegal de forma automática. O cara não é solto, tá bom? Quarta questão. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Tício, arrolando na sequência 10 pessoas a serem ouvidas no curso da instrução processual. Gente, preste atenção. Quantas testemunhas, né, cada parte tem direito? 8. O Ministério Público arrolou 10. Passou, né? Passou da conta. Ele só tem direito a 8, tá bom? Em ação penal, sujeito a procedimento como ordinário. E resignada, a defesa técnica peticionou os autos, afirmando que a legislação de regência não permite a oitiva pela acusação de 10 indivíduos. Antes de manifestar em relação processual, o juiz verificou que 2 testemunhas indicadas pelo órgão acusatório, por lei, não prestam compromisso legal de dizer a verdade. Gente, quem não presta compromisso legal de dizer a verdade? Mãe, pai, né? Mulher, né? Filho, né? Essas pessoas são testemunhas? Não, são informantes. Se elas não são testemunhas, elas não contam nas 8. Então, olha o que o MP fez. Arrolou 10, mais 2 não contam. Então, tá ok, são informantes. Ele pode arrolar 8 testemunhas. Os informantes não são testemunhas, tá bom? Nesse cenário, considerando as posições, né, do Código de Processo Penal, é como que o Ministério agiu.
Em conformidade com a lei, portanto, no procedimento como ordinário, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação. Sendo certo que este número não se compreende as que não prestam compromisso. É a letra A de novo, gente. Tá sem graça, né? Exatamente isso. Ele pode, certo, gente? Arrolar 8 e nessas 8 eu não conto aquelas que não prestam compromisso. Tá bom? Duas. Não prestam. Na verdade, ele arrolou 8 testemunhas, né? E não 10. Podem ser ouvidas sim, mas elas não prestam compromisso com a verdade, não praticam crime de falso testemunho. Pode constar em ata, sim. Deve, na verdade, né? Quinta questão. Um servidor público se negou a atender uma pessoa e a retirou do recinto do atendimento público, sem qualquer explicação ou motivo. Nesse ato, entendido como abuso de autoridade, foi publicado na mídia, porém não houve qualquer ação do Ministério Público. Um ano após o ocorrido, um familiar da pessoa que necessitava atendimento resolveu prestar queixa sobre o fato. Essa queixa não foi acolhida e processada por quê? Mediação penal pública condicionada, o Ministério Público não aceita queixa da ação pública, já havia passado o prazo para ação privada, ou apenas o ofendido pode denunciar. Vamos lá, gente. Crime de abuso de autoridade é um crime de ação penal pública incondicionada. Abuso de autoridade, né, gente? É incondicionada, beleza. Só que o Ministério Público, gente, sentou no inquérito, né? Sentou e falou, vou deixar para lá, tá bom? Ele fez nada. Quando o Ministério Público não apresenta a denúncia no prazo legal, a vítima pode apresentar por ele. Só que ela tem um prazo para apresentar, e esse prazo é de 6 meses. Quanto tempo passou aí, gente? 1 ano. Então, por que a queixa não foi admitida? Porque passou o prazo. Então, o familiar, né, gente, que é a privada, né, ela entrou lá com a queixa-crime, que é a queixa-crime, que é a da ação privada. Ela estava no direito de entrar, mas tinha passado o prazo, porque ela só pode fazer isso 6 meses depois, já tinha passado. Então, letra C de caso, o problema é esse, né, que já tinha, porque tem esse direito. O problema é que não existe o direito, só que passou o prazo. 6 meses, viu, gente? Lembra disso. Sexta questão. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Caio. Gente, Caio e Tícia é só o que bomba, né? Parece que o povo não tem nem criatividade nos nomes. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Caio por suposta prática de crime de homicídio tentado em detrimento do policial militar Jonas. Na peça acusatória, o parquê narrou, em síntese, que o acusado teria efetuado diversos disparos de arma de fogo em direção do agente da lei. No curso da persecução penal, o policial militar foi ouvido em juízo, afirmando que, na verdade, Caio efetuou disparos de arma de fogo para o alto, com o objetivo princípio de fugir da abordagem. Para o alto e para ele, é duas coisas diferentes, né, gente? Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal, pode afirmar que, olha só, gente, na denúncia estava, o quê? Fulano atirou contra o policial, assim, assado, tentativa de homicídio, o mundo se acabando, né? Chega na audiência, um novo fato. Não, ele não atirou na minha direção, não. Policial, vítima, não foi na minha direção. Ele atirou por alto. Gente, os fatos mudaram? Mudaram? Mandar um tiro pro alto, são duas coisas diferentes. Se eu atirar para cima, gente, né, é disparo de arma de fogo. Se eu tiro em direção à pessoa, é tentativa de homicídio. São duas coisas totalmente diferentes, né? Se muda os fatos, o MP tem ou não tem que mudar a denúncia? Tem que mudar a denúncia. Então, isso que a gente chama de mutatio libello. Mudei os fatos, tá bom? Se eu mudei os fatos para o processo, chama o MP corrige a denúncia, abre prazo de 5 dias para a defesa e só então o juiz pode dar a sentença, tá bom? Porque os fatos mudaram. Professora, quando é que os fatos mudam? Na audiência. É quando uma pessoa vem e diz, menino, foi assim? Não, foi assim. Tá bom? Então, mudaram os fatos. Então, vamos lá. É correto afirmar que, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão do depoimento do policial, deverá aditar a denúncia no prazo de 5 dias, reduzindo o termo aditamento quando feito oralmente. Letra B. O juiz poderá, atribuir nova definição jurídica ao fato, à luz do depoimento policial militar, desde que haja concordância do Ministério Público da Defesa, em razão do Instituto da emendaço libello. Letra C.
A defesa se manifestará sobre a matéria no prazo de 5 dias, fim do qual o juiz proferirá a sentença, se o Ministério Público, à luz do depoimento policial, aditar a denúncia. Letra D. O juiz poderá atribuir nova definição jurídica do fato, à luz do depoimento policial militar, mesmo sem concordância do Ministério Público, em razão do Instituto da Emendaço Libere. Então, vamos lá. A letra B e a letra D, a letra B e a letra D estão erradas, porque não é emendácio, é mutácio. Ele bota emendácio para você lembrar da emenda inicial, que é lá do civil, que nem existe no penal, tá bom? Gente, mutácio, mudança de fatos. Então, não é letra D, nem letra B. Professora, a A e a C me deixaram um pouquinho com dúvida. Gente, o Ministério Público não vai dar uma nova definição jurídica ao fato. O que é uma nova definição jurídica? É um novo artigo. Não foi isso que aconteceu, gente. O que aconteceu? Mudaram os fatos. Ele tem que mudar a denúncia. Então, quando a lei fala da nova definição jurídica, os fatos não mudam, eu só falo, isso aqui não é roubo, isso aqui é furto. Não é isso, gente, os fatos mudaram. Por isso que a letra C é a correta, olha só. Tá, pois tá errado, ó. A defesa se manifestará sobre a matéria no prazo de 5 dias, fim do qual o juiz proferirá a sentença, se o Ministério Público, à luz do depoimento policial, aditar a denúncia. Então, olha só, é porque ele inverteu, ó. Ministério Público adita a denúncia, defesa fala em 5 dias e o juiz, ó, dá a sentença, tá bom? Tá, Não é nova definição jurídica, não. Letra A tá errada, viu, gente? É a C. Adoro. 7ª. Considere a situação jurídica hipotética narrada a seguir para responder à questão. Depois vocês dão uma olhadinha, gente, se é o artigo 383 e 384 do Código de Processo Penal, tá bom? Que vai explicar essas duas coisas, viu? Considere a situação hipotética narrada a seguir para responder à questão. Tibúrcio saiu embriagado de um bar e passou a dirigir seu Corcel 279. Isso é nem a cara desse carro. Com um som em alto volume pela avenida principal de sua cidade. Alguns quilômetros à frente, Tibúrcio avistou Henry, um cidadão. Falei certo. Henry. Vamos lá, Henry, né? Henry. Um cidadão inglês desafeto seu, transitando por uma calçada. E com o intuito de tirar-lhe a vida, acelerou e jogou o carro contra o homem. Gente, isso aí não foi um acidente, né? Ele pegou o carro e passou por cima, é igual dar tirar a pessoa, tá bom? Que veio a falecer 3 horas depois no hospital em decorrência de lesões do impacto. De acordo com as disposições do processo penal, assinar a alternativa correta. A. Em relação ao falecimento de Henry, né? O direito de representá-lo passará a ser o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão? Lembra do CAD, gente, né? Segura o CAD aí, né? Caso o Ministério Público não promova ação penal contra Tibúrcio no prazo legal, aquele quem couber representar Henry poderá promover ação privada em 2 anos, gente? 6 meses, né? 6 meses. Letra C. Uma vez iniciada a ação penal contra Tibúrcio, cabe ao Ministério Público decidir se continua ou desiste. O Ministério Público não pode desistir da ação. Não pode desistir de ação, não pode desistir de recurso, tá bom? Ele pode falar assim, eu quero que fulano seja absolvido, mas desistir ele não pode, tá bom? Não pode desistir. O que? Arquivar o inquérito. Isso é ação penal. Ação penal não pode, não. Só o juiz. Viu? É vedado o arquivamento do inquérito em qualquer hipótese? Não, gente, não é vedado, não. Letra A é correta, gente. Lembra do CAD, gente? O CAD são os representantes, ó. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Se mais de um quiser representar, gente, é nessa ordem, tá bom, gente? Então, cônjuge vence do ascendente, que vence do descendente, que vence do irmão. Artigo 31 do Código de Processo Penal, tá bom, gente? Letra A, aí, tá bom? Bonitinha. É o CAD. Qual? O homicídio? 20. 20 anos, viu? 20 anos. Acidente de trânsito é menos.
Eu acho que fica no... Ou fica no 12 ou fica no 16. Acho que é 12 no caso aqui. Porque vai lá pro Código de Trânsito, entendeu? Mas aí não foi acidente, né? Aí ele quis mesmo. Mas o homicídio culposo do Código de Trânsito, eu acho que deve ser 12, se eu não estou enganado. Não faz nada. Aí você tem aquela possibilidade, né, de você entrar por ele, entendeu? Naqueles 6 meses. Passou os 6 meses, não pode fazer mais nada, não. Não, aí é o nosso judiciário, né? Não tem o que fazer, não. 8ª questão. A Lei 13.964, também conhecida como pacote de crime, trouxe no ordenamento jurídico brasileiro a previsão expressa do acordo de não persecução penal. De acordo com as disposições do Código de Processo Penal sobre a NPP, assinale a alternativa correta. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, o julgará inadequado e irá proferir sentença. Letra B. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal, mas não será intimada do seu descumprimento. Letra C. Para a homologação do acordo de não persecução penal, não será realizada audiência. Letra D. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito, será afirmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor, né? Vamos lá organizar a nossa vida? Gente, o acordo de não persecução penal tem 2 audiências, nem é só uma. 2, tá bom? A primeira audiência, gente, certo? É com o Ministério Público, o investigado e o seu defensor, tá bom? E aqui eu vou ter, certo, a formalização do acordo. Vai ser reduzido por escrito e tudo mais, tá bom? Então, aqui é feita a proposta, tá bom? E é aqui, gente, que o investigado confirma a confissão, porque no ANPP ele precisa confessar. Professor, o acordo já está valendo? O acordo não está valendo, gente. Eu preciso de uma segunda audiência com o juiz. O juiz, o investigado e o defensor, na segunda audiência, onde vai ser homologado, certo, gente? Homologado aí, certo, gente? Esse acordo. Nessa homologação, gente, é que eu posso executar o acordo. Então, sei lá, o acordo era de 20 cestas básicas. Quando é que ele vai pagar essas cestas básicas? Quando homologar. É a execução aqui, tá bom? Só para você entender. Aí, oi. É na primeira. É na primeira, porque ele tem que aceitar. Não, ele tem que aceitar. Não, aí já foi, porque se ele não, se o juiz homologar, aí já vai ser descumprimento, entendeu? Cadê, gente? Eu perdi aqui, a gente tá na 8ª, né? Ah, pronto. Então aqui, ó, se ele não tem condições de pagar, é aqui. Tem que fazer aqui, porque aqui o acordo vai ser feito. Aqui é só para homologar e para dizer que, ó, beleza, voluntariedade, entendeu? Mas ele pode desistir aqui? Pode. Pode desistir. Aí vai ser oferecida a denúncia, a ação penal vai ocorrer. Pelo crime normal. Isso, exatamente. Vai depender do caso, viu, da ação penal. Vamos lá. Se o juiz considerar inadequadas ou insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, o julgará inadequado. Gente, ele devolve para o MP. Ele não vai proferir sentença, gente. Porque ele não vai homologar, certo? Se ele acha que é inadequado, ele fala, ai meu Deus, foi muita cesta básica, eu não concordo com essas cestas básicas. Ele devolve para o MP. Ele não pode, certo, gente, nem homologar, porque ele não tem esse poder de diminuir as cestas básicas, tá bom? E também ele vai proferir sentença, gente. Faz o menor sentido isso aqui. Letra B. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e será intimada do seu descumprimento também, certo, gente? As duas coisas. A vítima é sempre avisada, tá bom? Letra C. Para a homologação do acordo de não persecução penal não será realizada audiência. Meu Deus, 2, né? Uma para fazer um acordo e a segunda para homologação, tá bom? O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito, será afirmado pelo membro do MP, pelo investigado, por seu defensor, tá correto? Ele não fala que será homologado, ele fala será formalizado. E a formalização é aqui, ó, tá bom? Letra D. Eu fui até conferir o gabarito, gente, né? Porque é tão louco esse gabarito aqui. Mas tá certo. 9ª questão. Mateus oferece queixa-crime contra João,
alegando supostamente que o querelado, juntamente com o Tiago, teria feito postagens nas redes sociais, afirmando ser o querelante corrupto e fraudador de licitações. Diante da hipótese narrada, é correto afirmar que o crime praticado é de, para tudo, se falar calúnia eu mato, viu, gente? Calúnia é contar uma história. Xingamentos é injúria. Gente, vai falar assim, porque ele falou que fulano pegou dinheiro da prefeitura, fez isso numa licitação. Beleza, calúnia, gente. Agora, se ele chama de fraudador, chama de corrupto, isso é injúria, tá bom? Então, lembra só, calúnia e difamação é contar uma historinha. Se a historinha é falsa e é crime, calúnia. Se a historinha não é crime, difamação. Chamou de alguma coisa, de ladrão, de corrupto, né? Do que for, de corno, do que for, né, gente? Vai ser injúria, tá bom? Então, vamos lá. Diante da hipótese na reda, pode afirmar que o crime praticado é de... Bom, injúria tem na letra A e na letra C, né? Já apago a letra B e letra D aí, tá bom? Letra A. Injúria. A queixa-crime deverá ser rejeitada ante ao princípio da indivisibilidade, embora sem que haja extinção de punibilidade para João. A letra D fala que a injúria e João deverá ter extinta a sua punibilidade ante a aplicação do princípio da indivisibilidade. Vamos lá, gente, ó. Mateus ofereceu apenas contra João, mas era João e Tiago. Pode escolher, gente. Ou entra contra todo mundo, ou entra contra ninguém. É um bloquinho, tá bom? Porque é indivisível, beleza? Então, a resposta correta, certo, gente? Deverá ser rejeitada, ó. João deverá ter extinta a sua punibilidade ante a aplicação do princípio da indivisibilidade, letra C, tá bom? Professor, isso significa o quê? Que ele renunciou à ação. Se ele entra só com um, ele está renunciando, letra C. É a mesma história, gente. Perdoou um, perdoou os demais. Renunciou um, renunciou os demais. Bom? 10ª questão. Vai dar certo, gente. Vai dar certo, em nome de Jesus. Tá acabando, gente. Tá acabando. Tanto os dias como a nossa aula, né? Magda é servidora pública federal, trabalhando como professora em instituição de ensino superior, mantida pela União e do Estado do Rio de Janeiro. Magda vem a ser vítima de uma ofensa de sua honra subjetiva em sala de aula, sendo chamada de piranha e vagabunda. Que crime é esse, gente? Injúria, né? Injúria. Xingou, gente. Xingou é injúria, viu? Por março, aluno que ficara revoltado com sua reprovação em disciplina ministrada por Magda. Nessa situação, assinale a afirmativa correta. Gente, isso já caiu em prova da OAB, tem uns 2 exames. Se funcionário público, certo, sofre um crime contra a honra, ele pode escolher. Ou ele deixa na mão do Ministério Público, ou ele mesmo contrata o advogado e oferece queixa-crime. Legitimidade concorrente, tá bom? Tanto faz uma como outra, tá bom? Então, no caso aqui, gente, é letra D de dado, tá bom? Uma pausazinha, gente, ó, questão de prova aqui para vocês, ó. Injúria racial, já falei sobre ela, falarei de novo, né? Injúria racial. Professora, injúria é xingamento. Injúria racial são xingamentos em relação à raça. Gente, não só a raça. Raça, cor, etnia e procedência nacional, tá bom? Não sei se vocês viram esses xingamentos que os argentinos fizeram para os franceses na Copa América, né? Eles ganharam, né? E eles começaram a entoar um canto, certo, gente? Bem racista contra os franceses. Isso é injúria racial, certo? Isso é injúria racial. Homofobia também, tá bom? Então, procedência nacional pode ser, por exemplo, um paulista xingando um nordestino, como também em relação, certo, gente, a países, beleza? A injúria racial, gente, está dentro de racismo. Como está dentro de racismo, gente? Tudo é I. O que é o I, gente? Quem é que lembra? Não, mulher. O I é das características. Imprescritível. Qual é o outro I? Inafiançável. Ainda bem que não a prova é objetiva, né? A gente vai ter as palavras. E tipo de ação? Incondicionado. Incondicionado, certo? Vamos lá. Delegado tá no restaurante, Gil. Viu um garçom sendo xingado por conta da raça dele. Pode dar voz de prisão?
Precisa da vítima? Pode dar voz de prisão, não precisa da vítima, pode abrir inquérito, pode abrir ação penal, tá bom? Pode investigar, pode tudo. Gente, o delegado está no restaurante e vendo um garçom idoso sendo, certo, gente, xingado. Garçom idoso, gente, é injúria por preconceito. Injúria por preconceito não é racismo. Se não é racismo, gente, é tudo o contrário. Prescritível, afiançável e condicionado. Gente, se é condicionado, eu preciso da vítima. Então, o delegado vê a vítima idosa sofrendo etarismo, né? Sei lá, um xingamento, tá bom? E a vítima fala, não quero ver a pessoa responsabilizada. O delegado pode prender? Não. Pode abrir inquérito? Pode ter ação penal? Não. Lembra disso, ó. Se precisa da vítima, gente, não tem, ó, prisão, não tem inquérito, tá bom? E não tem ação penal. Tá bom? Se depende da vítima, não tem nada disso. Tá bom? Se não depende, aí, ó, pode fazer o que quiser. Não, o garçom, né, por exemplo, que é negro e disse que não queria ver a pessoa responsabilizada, delegado, não precisa, querido. Isso é uma ação incondicionada. Vou prender fulano, vai ter inquérito e vai ter ação penal, independente da sua vontade, tá bom? Lembra da história da mulher que é vítima de violência doméstica? Vai ter ação, vai ter inquérito, vai ter em prisão, mesmo que ela perdoe, case novamente, refaça os votos, bodas, o que for, tá bom? O cara vai responder, tá bom? Tranquilo, gente? Vamos para 11. Vamos lá. João Paulo, serventuário, a última eu já falei o gabarito, letra D, né? João Paulo, serventuário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por ter se apropriado de um notebook de propriedade do tribunal, sendo certo que tinha posse em razão do carro. Se ele se apropriou de um notebook, peculato, apropriação. Tá bom, gente? Só para vocês saberem o crime. Peculato, apropriação. Foi indiciado em inquérito policial e conduzido pelo delegado da 5ª Delegacia de Polícia do Maranhão. Com o fim do inquérito, o delegado elaborou o relatório conclusivo e encaminhou ao judiciário. Encaminhando o relatório ao Ministério Público, entendeu o mesmo pela não possibilidade de acordo de não persecução penal, haja visto os antecedentes criminais de João Paulo. Considerando a situação hipotética anteriormente, né, mencionada, no Brasil, analise afirmativas a seguir e assinale que aponta sobre o procedimento correto, correspondente à situação hipotética, cadê? Em questão, né? Beleza? Então vamos lá. Ó, gente, isso aqui é importante, tanto nos crimes contra funcionário público, como, certo, nos crimes de drogas. Como é que normalmente a gente tem o processo? A gente tem o oferecimento da denúncia, que é a nossa petição inicial. O juiz, gente, vai receber a denúncia e aí vai correr, né, gente? Resposta à acusação, que é a nossa contestação, audiência, instrução e julgamento, memoriais e sentença. Só que quando a gente fala de crimes praticados por funcionário público e na lei de drogas, a lei ela traz uma oportunidade a mais para a defesa. Então, entre o oferecimento e o recebimento, eles vão trazer uma defesa a mais aqui. Quando eu falo de funcionário público, esse funcionário, ele vai ter direito de apresentar, antes do juiz falar nada, gente, ele vai ter uma oportunidade de apresentar o que a gente chama de defesa preliminar. Essa defesa preliminar, certo, gente? Ela vai ter o prazo de 15 dias e ela só existe se não tiver inquérito policial. Se tiver inquérito policial, gente, não precisa de defesa preliminar. Professora, por quê? Porque a maioria dos processos contra funcionário público são baseadas em PAD, em sindicâncias, né? Eu não tenho uma pessoa especializada como delegado analisando, certo, ali os elementos, as provas, tá bom? Então, a súmula 330 fala, tem inquérito? Não tem defesa preliminar, tá bom? Já na lei de drogas, né, aqui, a lei de drogas, o nome da defesa é defesa prévia. Essa defesa prévia vai ter o prazo de 10 dias, tá bom? E aqui, com inquérito, sem inquérito, vai ter, certo, gente, essa defesa prévia. Isso aqui, gente, é para evitar que o juiz, ó, receba a denúncia. É esse o objetivo. Professora, essas peças só existem aqui? Só existem aqui, só nesses dois procedimentos. São exclusivos desse procedimento. Como é que você vai identificar isso aqui, gente?
A fase vai ser oferecimento da denúncia. E você não vai ser citado, gente. Você vai ser notificado. Porque como o processo só começa depois do recebimento, você só é citado depois do recebimento. Porque citação é a primeira vez que eu chamo uma pessoa ao processo. Então, preste atenção, gente. Aqui, o juiz não decidiu ainda se vai ter processo. Não decidiu ainda se vai ter ação penal. Porque o juiz pode receber ou rejeitar. Ele pode dizer, fulano, tá correto, prova ok. Vou citar fulano para oferecer a resposta à acusação. Ou ele pode dizer, menino, faltou, foi tudo aqui, não tem prova, não tem nada, e rejeita a ação penal. Como está nessa fase anterior, gente, você não é certo citado, você é notificado. Então, você é notificado do oferecimento da denúncia. Se você é funcionário público, você tem 15 dias. Se você está na lei de drogas, você tem 10 dias, tá bom? A única particularidade é a questão do inquérito policial, que na nossa questão ocorreu, né? Teve esse detalhezinho aí, tá? Então, vamos lá. Letra A. Por tratar-se de funcionário público, é desnecessária a resposta preliminar na ação penal instruída por inquérito policial. Vale, professora, já a primeira, né? Teve nem graça, né, gente? Eu vou ler o resto, mas é a letra A, viu? Letra B. Por tratar-se de funcionário público, é obrigatória a citação do réu para apresentar a resposta preliminar, gente? Não. Notificação, não é citação. Letra C. Por tratar-se de funcionário público, não há peculiaridades em relação à denúncia. Tem sim, gente. Qual a peculiaridade? Tem uma defesa preliminar. Pois tá errado. Letra D. Por tratar-se... Eu tenho dúvida, gente. Porque eu estou lendo tudo pela primeira vez, mas eu tenho certeza que não é. Por não tratar-se, se não conhecer da residência ou se achar jurisdição do juiz, serão suspenso o processo e o custo prescricional. Gente, se o funcionário público não for achado, a lei, que é o artigo 514, fala que é nomeado defensor dativo, tá bom? Então, é letra A. Dermação, viu, gente? Eu nem olho para esse gabarito. Às vezes confunde, né? Já misturando. Letra A. É desnecessária a resposta porque teve inquérito policial. Súmula 330. Tá bom, gente? Tem até súmula, gente. Vamos lá. Thales, Márcio e Gustavo, todos funcionários da Prefeitura de São Luís, do Estado de Maranhão, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Maranhão pela prática do crime de peculato, em curso no artigo 312, tendo sido o processo instruído pela primeira vez pela vara criminal da respectiva capital. Considerando a situação hipotética mencionada, a doutrina da legislação pátria, o entendimento dos cortes superiores, assinale a alternativa correta. Menino, eu passei demais, desculpa. Ai, peraí. É 12, né, gente? Pronto. O juiz deverá dar-se por impedido nos casos prescritos em lei, mas se não o fizer, poderá ser recusado apenas pelo Ministério Público nos crimes praticados por funcionário público. Não, gente, ele pode ser recusado por qualquer pessoa. Tá tudo errado aqui, viu, gente? Letra C. Caso o juiz na sentença modifique a descrição do fato contido na denúncia, poderá atribuir definição jurídica diversa, ainda que tenha como consequência aplicar a pena mais grave. Não, gente, se ele mudou os fatos, tem que mandar para o Ministério Público aditar e dar prazo para a defesa, tá bom? Então tá errado, beleza? C. Tendo em vista se tratar-se do processo de julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, o juiz, ao verificar que a denúncia está em devida forma, mandará autuá-la e ordenará a notificação dos acusados, Thales e Gustavo, para responder por escrito dentro do prazo de... Qual é o prazo, gente? 15 dias, não é 30, né? Então, ó, notificação dos acusados é o quê? 15 dias. Sobrou a D, né, gente? Caso o juiz no processo de julgamento da hipótese incomente, por se tratar de crime de responsabilidade dos funcionários públicos, convencer-se de que houve inexistência do crime ou improcedência da ação, pelas respostas denunciadas Thales, Márcio e Gustavo e seus respectivos defensores, deverá rejeitar a denúncia em despacho fundamentado. Correto. Ele pode, certo, rejeitar a denúncia se ele achar, certo, que não há, certo, aí base, tá bom? Então, essa daí, gente, é a letra D de dado.
Eu sei que a gente está com o prazo, né, bem esgotado, mas eu queria só trabalhar uma coisa com vocês. Na última aula ficou faltando um assunto de competência, tá bom? E eu tô assim, sabe quando você tá assim com uma coceirinha da competência, né, na cabeça? Aí eu quero trabalhar com vocês, né? Na última prova tinha, né? Então vamos lá. O que eu quero que vocês lembrem de competência, gente, uma coisa essencial, né? Gente, crime de estelionato, olha só. Estelionato, certo, gente? Aquele golpe do Pix, tá bom? Não é qualquer estelionato, é o golpe do Pix, transferência de valores, exatamente, ou cheque sem fundo. Isso aqui, gente, tá muito na moda. A regra da competência é a regra do resultado, onde o crime se consuma vai ser a competência. No caso, estelionato ou transferência de valores, gente, a competência é o domicílio da vítima. Isso, domicílio da vítima. Se errar, nem perdoa, viu, seu Farias? É, o domicílio da vítima, tá bom? Última prova, eu até, certo? A gente chutei a história da competência e caiu, a questão foi até anulada, né? Vamos lá, ó. Segunda regra de competência que eu não quero que vocês errem, pelo amor de Deus, tá bom? Professora, eu tenho aquele C ali que saiu cometendo crime em várias comarcas, né? Então, ele cometeu furto aqui, furto aqui, furto aqui. Como é que eu sei qual é a comarca, se ele cometeu crimes em várias comarcas? Então, vamos lá, ó. Quando eu tenho a mesma regra de competência, né? Então, todas as comarcas, mesmo crime, tá bom? Então, a mesma regra. Como é que eu vou resolver isso aqui, tá bom? Então, ele cometeu vários crimes em várias comarcas. Primeira regra que eu vou procurar é, certo, gente? O local da infração mais grave. Olha só, ele praticou um roubo e depois 2 furtos em comarcas diferentes. Tapipoca, sei lá, gente, não sei nem o nome. Tapipoca, Sobral, Juazeiro tá meio longe, né? Mas... certo? 3 cidades. Professora, ele praticou um roubo, 3 furtos e 2 furtos. Vixe, vou procurar o quê? A infração mais grave. Professora, é tudo a mesma infração. Foi tudo roubo. Não mudou. Você vai procurar o local onde ele cometeu, gente, mais infrações. Então, eu tenho tudo furto, gente, tudo roubo. Mas aí em Juazeiro, gente, ele praticou 3, enquanto no outro foi só 1. Então, a competência para julgar todos esses crimes vai ser no local com mais infrações. Professora, foi um em cada. Foi o mesmo crime. Foi furto aqui, furto aqui, furto aqui. Qual vai ser o juiz competente? Vai ser o juiz prevento. O que é o juiz prevento? O primeiro juiz que tocar no processo, né? Se ele falar alguma coisa no processo, ele recebe um pedido de prisão, ele recebe um inquérito, é o primeiro juiz que tocar no processo, tá bom? Essa é a regra da prevenção, que a gente chama de juiz prevento, tá bom? Então, preste atenção, gente. Estelionato, golpe do Pix, cheque sem fundo, é transferência de valores. Não é aquele estelionato golpezinho que normal, não, tá bom? Tem que ser essa coisa de transferência de valores. A regra seria o local onde sacou o dinheiro. Mas, pô, cara, a pessoa tá aqui em Fortaleza, a outra sacou o dinheiro lá em Minas, pô, era muito, né, desleal. Então, o que, que a legislação fez? Domicílio da vítima. O único momento que é domicílio da vítima é aqui. E não tem nenhuma outra regra que é o domicílio da vítima. É só aqui, tá bom? Segunda coisa, professora, são todos crimes iguais. Não tem júri, não tem federal, é tudo a mesma coisa. Todos esses crimes comuns, né? A mesma regra. Como é que eu sei qual é o juiz competente? A pessoa cometeu vários crimes. Eu vou atrás do local da infração mais grave. A Elisa Samúdio, gente, ela foi, certo, gente, sequestrada no Rio, mas ela morreu em Minas. Onde é que foi o júri deles? Em Minas. Porque foi o local da infração mais grave, tá bom? Depois eu tenho várias infrações, são as mesmas. A mesma infração, não tem nenhuma mais grave. Qual foi o local que ele cometeu mais infrações? Aí vai ser a competência, tá bom? E por último, se foi um em cada, se foi tudo igual, vai ser o juiz prevento, o primeiro que tocar no processo, tá bom? Por último, gente, abençoado da prerrogativa de função, tá bom? Que eu quero que vocês não esqueçam aqui, gente. Só tem prerrogativa de função se o crime
ele está relacionado à função, certo? Relacionado à função e durante, gente, o período do mandato dele. Certo? Gente, ele sai, acabou, meu filho, beijo, tchau. Foi expulso pelo Congresso Nacional, beijo, tchau. A Flor de Lis, né, que é a Flor Delis, eu chamo ela de Flor Delis. A Flor Delis matou o marido barra filho, né? Tem nada a ver com a função dela. E ainda o Congresso falou, minha querida, não quero saber de você, né? Eu não quero saber. Gente, ela não tem prerrogativa de função, ela tá lá, ó, na vara lá do Rio, tem nada a ver. Professora, o Congresso Nacional pode impedir a ação? Não. A ação pode acontecer, a investigação não precisa de autorização do Congresso. O Congresso pode sustar a ação, mas o Congresso não pode impedir da ação começar. Isso são regras novas, gente, porque quando vocês fizeram, talvez, né, a faculdade, era bem diferente. Então, agora, gente, o que a gente tem? A pessoa só vai para o STF, só vai para o STJ, só tem prerrogativa de função se o crime for relacionado à função. Porque a prerrogativa não é da pessoa, gente, é da função que ela exerce. Então, só se o crime for relacionado à função que ela exerce, é que eu vou ter a prerrogativa de função. E é só durante o mandato dela. Não sei se vocês lembram, gente. Lula saiu no STF, gente. Lá a vara, né, do Curitiba, gente? Curitiba, né? Justiça Federal de Curitiba, beleza? Não tem, beleza? Relação a isso aqui, conseguiram, né, compreender? Vou dar gabarito do resto para vocês, tá bom? Anotem aí. Ah, então o gabarito tá aqui, né, gente? Só Deus. Eu vou resolver a 13, porque a 13 é boa, tá bom? E a gente encerra, são 5 e 6, misericórdia, guerreiros vão passar, né? Só pelo esforço. João, delegado de polícia, deflagrou inquérito policial para apurar um suposto crime de homicídio. Contudo, a autoridade policial não logrou obter qualquer indício quanto à autoria, dando ensejo, em observância às formalidades legais, ao arquivamento do procedimento investigatório. Não tinha prova, certo, gente? Após alguns meses, João tomou conhecimento de notícia de provas novas que versavam sobre o autor do crime doloso contra a vida. Nesse cenário, considerando as posições do Código de Processo Penal, o entendimento dominante do Tribunal Superior, é correto afirmar que, gente, novas provas, certo, gente? Eu posso desarquivar. É quando, tipo assim, não adianta surgir prova nova que eu não vou desarquivar. Tipo o quê? A pessoa morreu, o crime prescreveu, o crime não existe. Gente, se não adianta surgir provas novas, eu não vou desarquivar. Mas o caso aqui é diferente. O delegado estava investigando, não conseguiu provas e surgiu prova. Opa, ele pode desarquivar. Só com a notícia de provas, tá bom? Então, no caso aqui, eu vou ter a letra A e a letra B, né? Letra C e letra D tá errado. É possível o desarquivamento do inquérito policial desde que haja novas provas. Por outro lado, a deflagração da ação penal pressupõe a existência de notícia de prova nova. Letra B. É possível o desarquivamento de inquérito policial desde que haja notícia de prova nova. Por outro lado, a deflagração da ação penal pressupõe a existência de novas provas. Preste atenção para mim. O que é mais sério? O inquérito ou a ação penal? Ação penal. Então, veja o seguinte, eu preciso de prova no inquérito ou na ação penal? Na ação penal. No inquérito, baixa notícia, porque eu vou só investigar. Então, a resposta correta é a letra B, gente. Eu preciso de prova nova na ação. Letra B, tá bom? Vamos dar o gabarito do resto, tá bom? Não é B, não? É B, é B. Vamos lá. A 14, gente. O inquérito policial. Vou fazer. Atribui a João, policial civil, e a Paula, policial militar, a autoria delitiva de determinadas condutas, imputando-lhe a prática do crime de homicídio, reclusão de 6 a 10, ocultação de cadáver 1 a 3 e fraude processual de 3 meses a 2 anos. Todos em contexto probatório comum. Houve clara evidência de que a prova das infrações de suas circunstâncias elementares influíram na prova das demais condutas e de que os crimes foram praticados no exercício das atuações policiais de João Paulo. Gente, sempre é o júri que puxa todo mundo, tá bom? Então, no caso do homicídio, vai puxar tudo para o homicídio. Ó. Se é crimes conexos, né? Puxa tudo para o homicídio, puxa tudo para o júri, beleza? Então, vamos lá. Acerca da opção correta, acerca da competência para o julgamento dos delitos mencionados, na situação hipotética procedente A.
No caso de João, a competência será do tribunal do júri para os crimes de homicídio e ocultação de cadáver. E juizado especial criminal para o crime de fraude processual. Gente, está tudo ligado, vai tudo para o júri. O júri tem uma regra de atração, ó. Lembra do goleiro Bruno, ocultação de cadáver, sequestro, né? Adoro o goleiro Bruno, gente, ele dá tanto exemplo, né? Adoro. Vamos lá. Ó, gente, letra C, ó. Tanto no caso de João como no caso de Paulo, a competência para o julgamento dos crimes praticados será do tribunal do júri. Foi tudo junto, não foi, gente? Foi tudo junto, né? Então, a letra C, é todo mundo... Peraí, mulher, deixa eu terminar de ler. Ah, não, um é militar, gente. Se um é militar, vai para a justiça militar. Desculpa, é. Então, a letra D é... No caso de João, a competência para o julgamento dos crimes será do tribunal do júri. E no caso de Paulo, a competência será da justiça militar, tá bom? É, porque o outro é militar, né? Aí o Paulo, que é militar, vai para a justiça militar. 15. Essa é bem pequenininha. Ai... Após o conselho de sentença no âmbito do tribunal do júri, foi letra D, aqui, ó, tô aqui. A condenar Tício pela prática do crime de homicídio qualificado, o juiz-presidente fixou a pena de 20 anos de reclusão em regime inicial fechado. E resignada, a defesa técnica pretende recorrer do provimento jurisdicional, ao argumento de que houve injustiça no tocante à aplicação da sanção. Gente, eu tenho uma sentença condenatória, beleza? Ó, sentença condenatória. Nesse cenário, consideradas as disposições do Código de Processo Penal, caberá o manejo da seguinte modalidade recursal. Sentença condenatória, gente, o que é? Apelação. Letra D, né? Gente, só lembrando disso aqui, ó, para você, né, anotar no seu caderninho, né? Do júri, ó, pronúncia, né? Em pronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Vogal com vogal, consoante com consoante, ó. Pronúncia, olha só. Em pronúncia, são as decisões do júri, né? Desclassificação e absolvição sumária, tá bom? Certo? O que a gente tem? Vogal com vogal, consoante com consoante. Se a decisão começa com consoante, eu tenho o reze. Se a decisão começa com vogal, eu tenho a apelação, tá bom? São decisões que, né? O D é desclassificação. Desclassificar de homicídio para lesão, de homicídio para outra coisa, né? Tranquilo? Gente, muito obrigada pela paciência, viu? Foi